Bom dia, alunos do primeiro ano. Quero aqui dizer para vocês que tive grandes problemas para estar postando os vídeos devido ao meu computador, minha máquina, ela não ter um processador muito bom, mas agora eu vou tentar me redimir e passar para vocês conteúdos com mais frequência. Hoje, para dar início à aula de hoje, nós iremos trabalhar um pouco sobre vetores, cinemática vetorial. Escola Alegria de Aprender, primeiro ano, Física, Cinemática Vetorial, professor Vanderlei Borges de Oliveira. Para começar, imagine a seguinte situação: você está na rua, uma pessoa fazendo turismo se aproxima e lhe pergunta as horas. São 14 horas e 25 minutos. Em seguida, pergunta-lhe como chegar à rodoviária. Aí você responde: siga esta rua por 3 quarteirões à frente. Com essa explicação, certamente a pessoa conseguirá chegar à rodoviária. De maneira espontânea e natural, você acaba de empregar dois conceitos importantes de grandezas físicas: a grandeza escalar e a grandeza vetorial. Ao informar as horas, você empregou uma grandeza escalar, que exige apenas número e uma unidade. São 14 horas e 25 minutos, são 20 horas, são 22 horas e 45 minutos. Então, quando eu usar apenas um número e uma unidade e a pessoa que está do outro lado, o ouvinte, compreender a minha informação, é uma grandeza escalar. No estudo dos movimentos, eu usei a grandeza tempo, grandeza escalar, cuja unidade no sistema internacional é o segundo. Ao explicar o caminho até a rodoviária, você usou um conceito vetorial, uma grandeza vetorial, para ficar bem definida. Exige informações. Além da quantidade, que é a intensidade, a quantidade de quarteirões, a distância, além disso daí, é necessário informar detalhes sobre orientação. Não basta dizer 2 quarteirões. É preciso informar a direção, se é para a direita, se é para a esquerda, se vira diagonal, você tem que informar a direção. Então nós temos a intensidade, a direção e o sentido. Nesse caso, a grandeza vetorial em questão é o deslocamento. Então a grandeza vetorial, diferente da grandeza escalar, ela necessita de mais detalhes para que a pessoa compreenda a informação. Vetor é um sentido ente matemático constituído de um módulo, uma direção e um sentido. O módulo é a intensidade, a direção e o sentido. Utilizado em física para apresentar grandezas. Tá. Veja os atributos. Intensidade. Intensidade é a distância, o tamanho, é que ela tem. Direção. Direção que ele está indo, e sentido. Direção, ela pode ser horizontal, vertical, diagonal. E sentido, direita, esquerda, cima e baixo. Tem que saber o sentido que está indo. Adição de vetores. Antes de iniciar, eu quero ver se você tem uma grande compreensão. Vou retornar lá ao conteúdo passado. Pessoal, vamos aqui. Sentido. A flechinha que vai indicar o sentido que ela está indo. É a flecha que indica o sentido. Direita, esquerda, cima para baixo. A direção, conforme ela estiver, qual a direção que ela tem? Horizontal, vertical, diagonal. E a intensidade é o tamanho da minha força, do meu vetor. Na adição de 2 ou mais vetores, pode-se utilizar uma regra conhecida como regra do polígono. Essa regra consiste em mudar sua posição no espaço sem alterar nenhuma de seus atributos, de modo que a extremidade de um coincida com a origem do outro, independente da ordem. Vamos pensar como será essa adição. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 vetores: vetor A, vetor B, vetor C e vetor D. Eu vou minimizar, eu vou fechar minha apresentação. Opa, desculpa.
eu vou fechar minha apresentação para eu explicar melhor para vocês. Então, bora aqui. Final de terminar a apresentação. Então, tem os vetores aqui. A adição de vetor consiste em unir A, B, C e D. Então, eu peguei aqui o vetor A. Olha bem, vou respeitar. Olha aqui, está aqui do meu lado aqui. O vetor A. Eu vou respeitar como ele estava, o sentido que ele estava. Observe o sentido que ele estava e observe que o sentido que ele está. O vetor B também, o vetor C também, o vetor D. E essa aqui é a união. O início de A unindo com o final de C. Agora nós vamos ver na atividade, vai ser melhor compreendido para vocês. Observe. Observe o vetor A, observe o vetor B, observe o vetor E, observe o vetor C, D e F. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e nós vamos tentar responder aqui. Primeiro, qual que tem o mesmo módulo? Ou seja, qual que tem os mesmos tamanhos? Eu vou aqui contar. A tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Também tem B. 1, 2, 3 também tem E. A, B e E tem o mesmo tamanho, o mesmo módulo. F não tem, só tem 2. E C e D estão diagonais, tamanhos diferentes. O mesmo módulo, a mesma intensidade é A, B e E. Se eu perguntar para vocês qual que tem a mesma direção, A e B tem a mesma direção horizontal. C e D tem a mesma direção diagonal. E e F tem a mesma direção vertical. Direção, gente, direção. A flechinha não tem nada a ver com direção. Horizontal, diagonal e vertical. A e B tem a mesma direção, C e D tem a mesma direção e E e F tem a mesma direção. Vamos recapitular. Módulo é intensidade, é tamanho. A, B e E tem o mesmo módulo, mesmo tamanho. C e D tem o mesmo módulo, mesmo tamanho. A e B tem a mesma direção, horizontal. C e D tem a mesma direção, diagonal. E e F tem a mesma direção, vertical. Sentido. Na hora que eu falo em sentido, eu vou lembrar da flechinha. A e B tem o mesmo sentido? Não, as flechinhas são opostas. E e F tem o mesmo sentido? Não, as flechinhas são opostas. Gente, não é a flechinha de cima da letra não, viu, meus queridos? Não é a flechinha, é do vetor. Esse símbolo em cima da letra significa que estou trabalhando vetor. Sempre que eu trabalhar vetor, eu vou ter que apresentar o símbolo em cima da letra. E e F tem sentido opostos. E C e D tem o mesmo sentido. Ok? Quais vetores são iguais? Para o vetor ser igual, ele tem que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. A e B tem o mesmo módulo. A e B tem a mesma direção. A e B tem sentidos opostos. E e F não tem o mesmo módulo. E e F tem a mesma direção. E e F tem sentidos opostos. Então não são iguais. C e D tem o mesmo módulo. C e D tem a mesma direção. E C e D tem o mesmo sentido. Eles são iguais. Ok? Eles são iguais. Então, quais vetores têm o mesmo módulo? A, B e C e D. Quais possuem a mesma direção? A e B horizontal, C e D diagonal, E e F vertical. Qual possui o mesmo sentido? C e D. Quais são iguais? C e D.
Ok. Pessoal, vamos para as atividades. Eu tenho atividade lá na página 9, que ele fala bem assim: aplicando o método de polígono. O que é o método de polígono? Na hora que eu vou unir. Então eu vou unir. Determine a força resultante. Meus queridos, vamos unir esse polígono. O polígono resultante é uma figura fechada, viu? Portanto, o resultado no ponto C é nulo. Bora ver se a figura vai dar fechada. Eu vou pegar os aqui. Então esse 30 que está aqui, bora lá, me ajuda 30. Esse 30 que está aqui, já arrumei um lugarzinho para ele. Ok. Opa. Meu ângulo vai estar agora 1040 graus. Ele está mais ou menos assim. Tá. Então mais ou menos vai ficar aqui assim. E aqui você vai colocar o ângulo. Aqui eu vou ter o ângulo. Bem aqui eu vou ter o ângulo. Ok? Nenhuma dúvida. Segunda atividade. Obtenha pela força. Lembrando que o resultado da atividade, como falei para vocês, o polígono resultante é uma figura fechada, portanto o resultado no ponto C é nulo. Ok? O resultado no ponto C ele é nulo. Obtenha pelo método de polígono o resultado das forças F1 e F2. Vou pegar a força F1, vou unir com a força F2, vou inserir. Aí, tá bom. Desculpa aí, galera. Vou inserir uma linha, uma outra força, que ela vai sair do início de F1 ao final de F2. Quanto que vai valer cada ângulo desse? Meu ângulo aqui vale 120. Se ele foi cortado no meio, ele vale quanto agora? A soma dos ângulos tem que dar 180. Então, na hora que você estiver construindo um polígono, observe um triângulo equilátero. Portanto, o resultado tem intensidade igual a das forças componentes. Ou seja, se meu ângulo vale 60, se esse ângulo vale 60, esse ângulo aqui vai valer quantos? E esse ângulo aqui vai valer quantos? Lembrando, F1 é igual a F2, quer dizer que eles estão na mesma, entendeu, dimensão. Se aqui deu 60, aqui também tem que dar 60. E a soma dos ângulos é igual a 180. Ok? Moçada, vamos aqui para nossa apostila. Ok. Então o professor já fez aqui. Vamos embora aqui, descemos um pouquinho a apostila. Tá. Dados três vetores A, B e C, sendo A igual a 40 unidades, B 30 e C 80. Determine o resultado de R é igual a mais B mais C. Primeiro, R, a fórmula é, vamos lá. R ao quadrado é igual a mais B. Então, esta imagem aqui é de como ficar a união dos meus vetores. Vetor C é o maior embaixo. Vetor B vai vir ligado aqui. E vetor A vai vir ligado aqui. Olha como que ficou aqui. B, C... C, B e A.
Esse ponto daqui até aqui, esta área aqui que eu quero descobrir. Então, R ao quadrado é igual a A ao quadrado, quanto que vale A? 40 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 30 ao quadrado. Então, vai ficar raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Alguma dúvida? Tentar fazer, meus queridos. Encontrar o resultado. Quanto que dá? Vamos para outra atividade. Essa atividade aqui é simplesinha. A atividade número 4 nós vamos responder. Dados vetores A e B, obtenha o vetor R igual a mais B nos casos a seguir, em que A vale 3 e B vale 4. Nós temos aqui um vetor no ponto 0. Ponto 0. O que eu faço quando os vetores têm a mesma direção? Se é ponto 0, pegar lá, vou fazer um vetor aqui no ponto 0. Inserir. Se é no ponto 0, quer dizer que um vetor meu está para esse lado, o outro vetor também está para esse lado, só que de tamanhos diferentes. Um vetor meu meça 3, o outro vetor meça 4. R é igual a 3 mais 4. Professor, onde é que está esta fórmula? Na página 6. Vamos voltar? Tá, cheguei aqui a página. Anterior. Essa é a página. Tá. Ok. Aqui. Casos particulares. Vetor igual a 0. Então, S, melhor colocar R, é igual a A mais B. Ou seja, essa atividade aqui, você vai fazer R é igual a A, que vale 3, mais B, que vale 4. Mas respeitando esse desenho que você tem que fazer. Faz uma bolinha aqui, um vetor vale 3, o outro vetor vale 4. R é igual a A mais 4. Compreendido? Vamos para o outro. 180 graus. Gente, vamos lá ver o que ele me fala dos 180 graus. Quando o vetor tem 180 graus. Mais uma. 90 graus. 0 grau ele me falou. Se o vetor tiver 180 graus, os vetores A e B têm a mesma direção e sentido contrário. Direção, eles têm a mesma. O que é direção? Horizontal, vertical e diagonal. Sentido, direita, esquerda, cima e baixo. Então, ele tem a mesma direção e sentido contrário. Ou seja, o meu vetor lá, eles vão ter a mesma direção horizontal, mas sentido contrário. Então, R ou S é igual a menos B. Então, naquela atividade lá, voltando lá na atividade, S, então vou ter o vetor aqui, sentidos contrários, flechinha, 180, uma flechinha para cá, outra flechinha para cá, e eu vou ter R é igual, entendeu? Aqui eu vou colocar A menos B, ou seja, o vetor A menos o vetor B. Lembrando que o vetor não fica com sinal negativo. Vetor não fica com sinal negativo. 90 graus. O que eu vou fazer com o vetor de 90 graus, meus queridos? Voltando lá na explicação.
vetor de 90 graus. Tá bem aqui, ó, vetor de 90 graus. Lembra do teorema de Pitágoras? Aplica o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas aqui é R ao quadrado ou S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então nós vamos voltar lá. Vetor de 90 graus. Então eu tenho... Vou fazer o desenho, conforme lá a imagem lá. Belezinha? Vou encontrar o vetor. E R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Então, alunos, bom estudo, bom trabalho. E vamos lá. Eu tenho esse vetor... desculpa aí, deixa eu... Dados vetores A e B, com A é igual a B e B é igual a 20, obtenha vetor de R é igual a A mais B. Aqui nós vamos trabalhar o cosseno. Aqui nós vamos trabalhar... vocês podem tentar fazer, a fórmula é R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de 120. Ou aguardar que na próxima aula estarei explicando para vocês. Mas a fórmula é essa. A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Epa, lembra mais tarde. Ao quadrado é igual a B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de 120. Próxima aula, vamos trabalhar essa daqui que envolve cosseno. Pessoal, fique com Deus e até a próxima aula.